Eu sou a Ana Carolina, né, aluna de iniciação científica aqui do grupo, e hoje eu vou apresentar a revisão sistemática para a percepção, como é afetada pela dor no ombro. A gente sabe que o nosso corpo desempenha as atividades diárias, né, de acordo com os nossos sentidos, mas muitas vezes a gente esquece do nosso sexto sentido, que é o somato sensorial, que inclui a termocepção, nocicepção, equilíbrio, mecanocepção e a propriocepção, que é a habilidade da gente determinar onde os nossos membros estão no espaço, na ausência de feedback visual. Ela inclui 4 subcategorias: o senso de posição articular, a sinestesia, que é sentir o movimento, né? O senso de força e o senso de mudança de velocidade. A propriocepção, ela depende dos mecanoceptores. Existem muitos mecanoceptores, né, como corpúsculo de Ruffini, corpúsculo de Pacini, mas os principais na propriocepção é o fuso muscular e o OTG, órgão tendinoso de Golgi. E eles captam essas informações de mudança mecânica nos tecidos, né? E enviam para o cérebro processar. E esse envio acontece por 2 vias. A via inconsciente, pela via espinocerebelar, indo para o cerebelo, e a via consciente, passando pelo leminisco medial do corno dorsal da medula, chegando para o córtex cerebral. E essas informações, depois de processadas, elas voltam, né, de forma eferente, geram um movimento no músculo, né, e tudo mais. E isso demanda um constante monitoramento com as informações que chegam do movimento e as informações nociceptivas também. Mas ainda não está claro quais os mecanismos responsáveis pela diminuição da propriocepção após uma lesão. Eles acreditam que existe uma integração entre a entrada das informações sensoriais dos mecanoceptores e das informações eferentes das vias descendentes supraespinhais no nível da medula. Então, o objetivo dessa revisão foi investigar se a propriocepção do ombro é alterada na presença da dor no ombro. Para isso, eles fizeram uma revisão, né, nas bases de dados. Os critérios de inclusão nos artigos foram: tinha que ter indivíduos com dor no ombro, tinha que ter participantes controle, quer dizer, sem dor no ombro, né? Ou avaliação do membro contralateral não afetado, tinha que ter desfecho de propriocepção no ombro, e os artigos tinham que ser escritos em inglês, holandês, francês ou alemão e publicados nos últimos 15 anos. Eles não consideraram revisão sistemática e meta-análise para análise, mas consideraram para discussão. Eles analisaram, então, 11 estudos, incluindo caso controle, coorte, RCT, e a população incluiu síndrome da dor subacromial, tendinopatia do manguito rotador, dor no ombro pós-AVE, dor no ombro não específica, e participantes sem dor, mas que não tinham dor, né, eram saudáveis, mas que tiveram dor induzida experimentalmente no ombro. De subcategorias que foram analisadas foi o senso de posição articular ativo e passivo, a sinestesia e o senso de força. Para classificar a força da conclusão, eles consideraram A1, eles dividiram em A1, A2, B, C e D, sendo que A1 eram revisões sistemáticas e meta-análises, A2, RCTs, B, estudos comparativos, C, não comparativos e D, opinião do expert. E daí, para classificar a força de conclusão, para ser força de conclusão 1, tinha que ser pelo menos um A1 ou 2A2, né? Para ser 2, tinha que ser ou 1A2 ou um B, e para ser 3, tinha que ser ou um B ou um C, ou conflito de evidência. E para C4 é a opinião do expert. Então, sobre o senso de posição articular ativo, eles encontraram que numa situação de ângulo-alvo de 40 graus e de 100 graus de abdução no plano escapular nos pacientes de tendinopatia de manguito rotador, em comparação aos controles sem dor, os com tendinopatia de manguito rotador demonstraram uma piora do senso de posição articular ativo. Teve uma piora também em ângulo-alvo em abdução e inflexão anterior com 0 graus de abdução com o cotovelo estendido. Os pacientes com síndrome da dor subacromial também mostraram piora. E os pacientes com dor inespecífica no ombro para os movimentos de rotação interna e externa, cotovelo 90 graus, em comparação a pessoas sem dor, não tiveram diferença. E no estudo da Raik, nos pacientes com síndrome da dor subacromial de uma linha de montagem, em comparação ao sem dor da mesma linha de montagem e a controle sem dor também,
para os movimentos de rotação interna e externa também não tiveram diferença. Então, eles consideram que as evidências são conflitantes com força de conclusão 3. No senso de posição articular passivo, a gente tem que não teve diferença em comparação de ombro com dor, indivíduo sem dor ou um ombro com lateral para rotação interna e externa. No caso dos ombros saudáveis com dor induzida, também não teve diferença em comparação antes do experimento e depois da recuperação, mas no caso dos pacientes com dor no ombro pós-AVE, em comparação ao controle saudáveis e os pacientes que tiveram AVE, mas sem dor no ombro, mostrou diferença no senso de posição articular passivo, mas não teve diferença entre o ombro com dor dessas pessoas e o não afetado. Então, 4 estudos mostraram diferença e 2 estudos mostraram piora do senso de posição articular passivo com dor no ombro, com evidências conclusivas, sugerindo que o senso de posição articular passivo é inalterado em ombros com dor, com força de conclusão 3. No caso da sinestesia, os pacientes com dor no ombro e o ombro contralateral, nos pacientes com dor no ombro pós-AVE, tiveram uma pior sinestesia. Os pacientes com síndrome da dor subacromial, em comparação aos controles, não mostraram diferença. E teve uma melhora da sinestesia na dor induzida experimentalmente de pacientes que não tinham dor no ombro, em comparação a antes do experimento e depois da recuperação. Então, 4 estudos mostraram a sinestesia pior nos ombros com dor, e um estudo mostrou a sinestesia melhor durante a dor, e um estudo não mostrou diferença. Eles consideram evidências moderadas, então, para a sinestesia afetada em ombros com dor em comparação aos saudáveis, com força de conclusão 2. No caso do senso de força, só tinha um estudo que mostrou que, em comparação de indivíduos sem dor com indivíduos com tendinopatia de manguito rotador, teve diferença no senso de força, mas quando comparou o ombro contralateral com os pacientes com a tendinopatia, não teve diferença, considerando, então, evidências baixas de um senso de força prejudicado nos 2 ombros de pacientes com dor no ombro, com força de conclusão 3. Então, agora a gente falando um pouco sobre a dor e a propriocepção, né, a gente tem que o fuso muscular, ele é muito importante para o senso de posição articular e para a sinestesia, porque ele tem fibras musculares primárias e secundárias, sendo que as primárias, elas detectam mudança no comprimento e na velocidade, sendo importante tanto para a sinestesia quanto para o senso de posição articular, e as secundárias, elas detectam mudança no comprimento só da fibra muscular, e então elas são importantes só para o senso de posição articular. E tem o OTG também, o órgão tendinoso de Golgi, que ele é muito importante para o senso de força, e o fuso muscular também é muito importante para o senso de força. Todas essas informações, né, do fuso muscular, do órgão tendinoso de Golgi, elas entram no corno dorsal da medula espinhal e vão para o tálamo, né, através da via consciente, e vão para o córtex cerebral, que é onde a dor e a propriocepção são processadas. Então, eles acreditam que a dor pode interferir na propriocepção em vários níveis fisiológicos, né? E eles criaram algumas hipóteses para isso. A primeira é que os sinais proprioceptivos aferentes, eles podem ser interrompidos pelas entradas sensoriais concorrentes. A segunda é que o processamento das informações proprioceptivas no córtex cerebral pode ser suprimido por fortes sinais nociceptivos. E a terceira é que um comando proprioceptivo descendente, ele pode sofrer interferência de um feedback nociceptivo. E esses são jeitos, né, que eles consideram que a dor pode influenciar na propriocepção. Mas não chegaram a uma conclusão, ainda não é certo, né, como a dor pode influenciar. Mas os resultados da revisão corroboram com os estudos que avaliam a sinestesia, que sugerem que as fibras nervosas primárias, né, dos fusos musculares, que têm um papel importante na sinestesia, como eu falei, elas podem ser influenciadas pela dor. No entanto, ainda existem alguns estudos que sugerem que a função dos fusos musculares se mantém em condição de dor crônica. E, além disso, também, se os fusos musculares fossem influenciados, o senso de posição articular, como eu falei que o fuso muscular ele é importante tanto para a sinestesia quanto para o senso de posição articular, o senso de posição articular também devia ser prejudicado, mas isso não aconteceu em nenhum dos estudos com pacientes com dor no ombro. Sobre o senso de força,
Eles hipotetizam que ele é prejudicado devido a uma diminuição na atividade do órgão tendinoso de Golgi na presença de dor, já que durante os testes, os pacientes com dor no ombro superestimavam o alvo, enquanto os pacientes controle subestimavam o alvo. E essa superestimação do alvo nos pacientes com dor no ombro também aconteceu do lado contralateral, ou seja, do lado sem dor, o que pode indicar uma perturbação do sinal no nível ascendente, no nível espinhal, subcortical ou cortical. E a outra hipótese é que as fibras motoras descendentes, elas cruzam o corpo, e isso poderia sugerir que a dor de um lado do corpo pode causar vulnerabilidade musculoesquelética do lado contralateral também, estimulando um ciclo vicioso de compensação. Mas eles dizem também que pode não haver uma relação entre a dor e a propriocepção, já que a maioria dos estudos incluídos, eles foram realizados com uma patologia específica. Então, esse prejuízo da propriocepção pode ser por influência dos mecanismos da patologia e não da dor em si, como no caso da dor no ombro pós-AVE, né? Que a perda da propriocepção pode ser uma consequência direta do AVE e não da dor. Além disso, déficit somatosensorial é considerado um fator de risco para dor no ombro pós-AVE. Então, essa diminuição da sinestesia pode ser até uma causa e não a consequência da dor. Então, como conclusão, a gente tem que a dor parece influenciar a sinestesia e o senso de força, mas ainda não está claro o efeito dela no senso de posição articular ativo e passivo. Ainda não está claro o mecanismo, né, o efeito da dor na propriocepção. Eles dizem que é necessário que os efeitos neurofisiológicos sejam mais estudados para a gente entender a influência da dor na propriocepção. Mas o estudo tem algumas limitações, né, como a falta de padronização entre os estudos, porque cada estudo foi feito com diferentes ângulos-alvo, velocidades angulares, direção de movimento, e até equipamentos, né? E os autores também tiveram uma dificuldade para definir a estratégia de busca nas bases de dados, porque eles incluíram apenas os estudos das subcategorias da propriocepção. E eles também acreditam que eles tendo a dor como critério de inclusão para os estudos, eles acabaram incluindo muitas patologias do ombro, o que dificultou a abordagem do efeito somente da dor na propriocepção do ombro. O que a gente tem que levar para casa, então, é que as subcategorias da propriocepção, sinestesia e senso de força, parecem sofrer sim influência da dor, mas a gente ainda não sabe sobre o senso de posição articular passivo e ativo. O mecanismo que leva a dor a alterar a propriocepção nas lesões ainda é desconhecido. Ainda são necessárias pesquisas para desenvolver protocolos para avaliar todas as subcategorias da propriocepção. Ele diz que a avaliação da propriocepção do ombro hoje só é possível no ambiente de laboratório, né? Até se a gente pensar que o isocinético é o padrão ouro, não é uma coisa acessível você fazer. E ele diz que é necessário que ferramentas e protocolos clinicamente aplicáveis sejam criados, né, para a gente quantificar as suspeitas de déficit proprioceptivo no ombro e para facilitar esse raciocínio clínico e estabelecer um prognóstico para a prática clínica. Então, ele diz que as pesquisas futuras devem focar na dor induzida experimentalmente e bem controlada, para a gente ver só o efeito da dor, nos efeitos da dor aguda e crônica, e um maior número de estudos abordando senso de posição articular ativo, passivo, senso de força e senso de mudança de velocidade. E nesse contexto, né, a gente está fazendo um projeto disso, né, que está em andamento, é o meu projeto de propriocepção e força muscular do ombro em pacientes com síndrome da dor subacromial, que vai avaliar o senso de posição articular ativo, o passivo, a sinestesia e a força do ombro em indivíduos com síndrome da dor subacromial e o sem dor. Ele vai se avaliar em duas posições, em decúbito dorsal, com o ombro em 90 graus de abdução e cotovelo fletido a 90 graus, e sentado com o ombro em 60 graus de elevação no plano escapular e cotovelo fletido nos movimentos de rotação interna e externa. Além disso, a gente tem o projeto da GI, né, que ela vai validar o inclinômetro digital
para avaliação da propriocepção dos indivíduos com síndrome da dor subacromial. É isso.